Fala pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do marco do direito civil, falando ainda sobre pessoa jurídica, mas notem, esse pelo menos vai ser o nosso último bloco a respeito das PJs, a respeito então desses entes de existência ideal, esses entes de existência abstrata, a respeito das pessoas místicas da lei sensitiva, né? No último bloco, começamos o último tópico que diz respeito à desconsideração da pessoa jurídica, a teoria do disregard theory, ou por demais, né, o lifting the veil, previsto, talhado e cunhado no artigo 50 do Código Civil. Trouxemos no bloco passado 3 apontamentos. Por que 3, prof? Por que 3? Porque 3 é mágico, né? Porque 3 é Odin, Thor e Frigga. Porque 3, na verdade, é Brahma, Shiva e Vishnu. Porque 3, na verdade, é a composição dos nossos átomos, né? Elétrons, prótons e nêutrons. Que bacana, que interessante. Então, no bloco passado, trouxemos 3 apontamentos. Falamos primeiro do histórico, dentro da desconsideração. Então, falamos aí do caso do Salomon, Aaron Salomon versus sua própria companhia, Company, né? Salomon Company. Então, caso Salomon versus Salomon. Trouxemos o conceito da desconsideração. Falamos, na verdade, que se trata de um levantamento, né? Ou seja, uma retirada temporária da personalidade jurídica da pessoa jurídica, de modo que os credores, né, possam satisfazer seus créditos, né? Obviamente, no momento que você tira esse manto protetivo, aonde? No patrimônio dos sócios, no patrimônio daqueles indivíduos que realizam o ato abusivo, né? E terceiro, falamos da mudança da natureza jurídica dentro da desconsideração da pessoa jurídica. Por quê? Porque anteriormente, antes do Código de Processo Civil de 2015, era uma natureza de sanção, era uma natureza tipo de pena. E hoje pós, né, CPC de 2015, tornou-se uma modalidade de intervenção de terceiros. Tudo bem, tudo tranquilo. Dentro desse bloco, último bloco, que bacana, tô empolgado, último bloco da desconsideração, né, e último bloco de pessoas jurídicas, quero trazer com vocês mais 3 apontamentos para a gente terminar, obviamente, de forma holística, para a gente terminar de uma maneira mágica, tipo Harry, Rony, Hermione, Luke, Leia, ou até mesmo Aragorn, Legolas e Gimli, né? Ou seja, para a gente terminar todo maroto, todo sorridente, todo pimpão. O que eu quero falar? Primeiro detalhe, né? Então, primeiro apontamento dos 3 que eu tenho para trazer. Primeiro apontamento diz respeito justamente ao fato de que a desconsideração ela é matéria sobre reserva de jurisdição. Em outras palavras, né? Podemos falar que então somente o juiz pode concretizá-la, então somente o juiz pode materializá-la. Então está sobre reserva de jurisdição. Prof, tem exceção em que a administração pública pode realizar a desconsideração? Putz, que excelente pergunta, né? Por que excelente pergunta? Porque essa pergunta é aquela que desponta nos certames. Essa pergunta é aquela que muitas vezes cai, e cai mais do que o Neymar, ou seja, despenca nessas provas. Porque temos uma exceção. Temos uma única situação onde, na verdade, não precisamos observar a cláusula de reserva de jurisdição. Temos uma única hipótese, então, que a administração pública poderá, na verdade, o quê? Poderá aplicar a desconsideração. E quando que isso acontece, né? Naquela situação de que a gente pode falar de uma fraude grave que acabe sendo comprovada. Então, se ocorrer uma fraude grave, né, comprovada, é possível a administração pública, né, de ofício realizar essa desconsideração. Então, só nessa hipótese, somente nessa hipótese, única, né, exceção à vida interessante e a ser trazida dentro dessas hipóteses da reserva de jurisdição. Tudo bem. Próximo apontamento, segundo apontamento do nosso bloco, né? Quero falar com vocês dos requisitos para aplicar a desconsideração. Nossa, prof, temos requisitos? Temos. Quantos requisitos? Não são 3 requisitos. E isso é uma informação que choque, não é galinha. É uma informação que muitas vezes não é fofa. É uma informação, então, capiroto do tinhoso. Então, quando vocês colocarem requisitos, né, coloquem aí um chifrinho, coloquem um tridente, um rabinho de capiroto, um rabinho do tinhoso, para que vocês observem que nós temos dois requisitos quando falamos de desconsideração da pessoa jurídica. Quais são esses requisitos? O primeiro requisito é a insolvência, né? Insolvência que seria nada mais, nada menos do que a desconsideração, né? O descumprimento, né, que a gente pode falar da obrigação
previamente havida, né, da obrigação pré-estipulada. Se o sujeito não a cumpre, se o sujeito, na verdade, não observa, ele está sendo insolvente, né? O enunciado de número 281 da quarta jornada de direito civil, ele vai trazer esse conceito de insolvência. A insolvência é um elemento que sempre se fará presente. Então, observação, né? Insolvência sempre estará presente. Mais uma vez, insolvência sempre estará presente. Por que você está falando disso? Porque, obviamente, mais para frente nós falaremos da chamada teoria maior e teoria menor da desconsideração. De qualquer maneira, né, coloquem aí insolvência Severus Snape. Insolvência por quê? Ela está presente, como diria Severus Snape no seu leito de morte, ela está presente always, né? Ou seja, você já amou a mãe do Harry Potter? Sempre. Que fofo, que terno, que meio. E daí, Severus Snape passa dessa para melhor. A criatura conhece o criador, vai ver a grama nascer por baixo e veste o paletó de madeira. Então, sempre se faz presente a insolvência. E o segundo requisito? O segundo requisito, além da insolvência, diz respeito, né, justamente ao chamado abuso, né? Ao chamado abuso. Que loucura, que ousadia! Esse abuso pode ocorrer de duas formas, duas maneiras. Primeira maneira, desvio de finalidade, ou seja, não se atenta, né, para a finalidade. Lembre-se sempre, toda pessoa jurídica, quando ela é constituída, ela deve observar a sua finalidade, ou seja, qual que é o seu anseio, qual que é o seu desiderato. Se você, na verdade, descumpre esse desiderato, se você, na verdade, foge desse fito, desse escopo, o que acontece? Você está tendo um desvio de finalidade. Então, o abuso pode se dar por desvio de finalidade e também por demais por confusão patrimonial. Confusão patrimonial, muitas vezes de pessoa física e pessoa jurídica, né? Então, esses são os dois requisitos para a existência, né, para a materialização da desconsideração da pessoa jurídica. Com base nisso, quero puxar duas observações, duas OBSs, né, que também dizem respeito a esses requisitos. Primeira observação é a seguinte, né? Não precisa do que, obviamente, quando foi criado esses requisitos para a desconsideração, não precisa de um elemento subjetivo, do chamado dolo específico, com relação ao abuso. Então, em outras palavras, você não precisa demonstrar que o sujeito está querendo fazer a confusão patrimonial para dar uma obnubilada. Você não precisa demonstrar que ele teve, na verdade, uma má-fé quando ele fez o desvio da finalidade. Não precisa demonstrar esses elementos, né? Ou seja, o dolo específico para a realização. O que é necessário demonstrar é que esses elementos estão presentes, seja o abuso por desvio de finalidade, ou seja, por demais, o abuso, né, pela confusão patrimonial. Está presente? Pronto, aplicou a desconsideração. Show de bola! Tudo tranquilo, mais do que so far so good. Segunda observação que eu quero fazer para vocês é a diferença da teoria maior e da teoria menor. Prof, quando você falou de insolvência, você disse que a insolvência sempre está presente. Eu disse. Você volta atrás? Não volto atrás. Então, me explica o que é essa teoria maior e teoria menor da desconsideração. Eu explico. A teoria maior diz que ambos os requisitos devem se fazer presentes para a desconsideração. Então, toda vez que eu falo de desconsideração à luz, né, sob a ótica da teoria maior, eu preciso da insolvência mais do abuso. Insolvência mais abuso. Insolvência mais abuso. Eu preciso dos dois requisitos, né? Então, insolvência e abuso. Em outras palavras, por isso que a teoria é uma teoria maior, né? Porque nós temos a necessidade de observar esses dois elementos. Notem que essa teoria é adotada pelo Código Civil. Então, o Código Civil, ele abraça a teoria maior de desconsideração. Em contrapartida, para a teoria menor, nós precisamos somente da insolvência. São situações em que eu não preciso demonstrar nenhum abuso, né? Eu abro mão do abuso. Está insolvente, eu já aplico. Está insolvente, né? Já pode desconsiderar. Que interessante, né? Então, em outras palavras, são situações que não estão na regra. Se não estão na regra, precisam de expressa previsão legal. E aonde que está essa expressa previsão legal, né? Podemos trabalhar com vocês, né? Justamente o CDC, o Código de Defesa
defesa do consumidor e também, né, obviamente, quando a gente trabalha com a questão do direito ambiental. No direito ambiental, também observamos somente a teoria menor. Basta a insolvência para a desconsideração da PJ, né? Lembre-se sempre que no direito ambiental, indúbio pró meio ambiente, ou seja, na dúvida, sempre vamos proteger o meio ambiente. E no CDC? No CDC, a gente vai sempre proteger o consumidor, né? Quando a gente estuda hermenêutica, quando a gente estuda interpretação, o nome dado a esse fenômeno será a lei dos mais débeis, ou interpretação dos mais débeis. Sempre vamos interpretar de acordo com a parte mais fraca da relação. Então, quando a gente fala, por exemplo, no CDC, a parte mais fraca é o consumidor. Então, pessoa jurídica, desconsidera, basta insolvência. Quando eu falo no direito ambiental, a parte mais fraca é o meio ambiente, né? Por isso que a gente tem aquelas teorias da prevenção, da precaução, né? Ou seja, olha que interessante, se a parte mais fraca é o meio ambiente, indúbio pró meio ambiente. Então, por isso que nessas duas hipóteses houve a adoção da teoria menor, né? Bastando aí a insolvência. Para terminar, terceiro apontamento e último, the last one, sobre desconsideração e, por consequência, o último também com relação, né, obviamente, às pessoas jurídicas, diz respeito às espécies de desconsideração. Espécies de desconsideração, mas isso muito rápido, muito tranquilo. Prof, são quantas espécies de desconsideração? 2 espécies. Então, né, também é do tinhoso, também é capiroto. Quando falamos de espécies, naquele S final, puxem o rabinho do capiroto, o rabinho do tinhoso, porque são 2 espécies de desconsideração. Quais são as espécies de desconsideração? Né? Primeira delas, chamada de desconsideração, né, inversa. O que acontece na desconsideração inversa? Gente, muitas vezes essa desconsideração inversa acontece com aquelas pessoas que são empresárias, né, e elas estão em vias da dissolução da sociedade conjugal. Então vai acabar o casamento, vai acabar, na verdade, né, a união estável, vai acabar. E o que o indivíduo faz? O indivíduo, gente, ele começa a colocar todo o patrimônio dele, quando ele vê que já está, né, quando ele vê que o desfecho é inexorável, quando ele vê que está tudo para acabar, né, ou seja, está para terminar, ele começa a colocar, né, todos os seus bens. Aonde? Ele começa a colocar os bens, né, no nome da empresa. É interessante que todo relacionamento começa meu bem para cá e termina meus bens para lá. Ai, que piadinha excelente, prof, né? Piadinha muito legal, que bacana, né? Então, em outras palavras, o pessoal começa a ocultar o seu patrimônio na empresa. Porque no momento que vai fazer a dissolução, ele fala assim, sabe esse carro? Puta, esse carro não é meu, esse carro tá no nome da empresa. Você sabe, por exemplo, isso daí também não é meu. Essa casa, a empresa era muito fofa, a empresa era muito terna, tá no nome da casa. No nome dele não tem nada. Henrique Juliano, nada, nada, nada. Em outras palavras, o sujeito tá com putaria, tá 50 tons de cinza. O sujeito tá, então, 50 tons de cinza, 50 tons de escuro, 50 tons de liberdade, né? Ou seja, por isso que é mágico. Ele tá nesse momento aí, né? Ou seja, um momento de agindo de má fé. Então, o que o código permite? A chamada desconsideração inversa. Por que desconsideração inversa? Porque na desconsideração, que a gente fala que é a normal, a gente vai levantar o véu protetivo da pessoa jurídica e entrar no patrimônio da pessoa física. Então a gente levanta, né, a personalidade jurídica temporariamente da PJ e invade a PF, invade a pessoa física, aquele ente de existência, né, que a gente chama existência física, aquele ente, né, uma pessoa natural. Então desconsidera a PJ e entra na pessoa física. E na inversa? Na inversa é ao contrário. Não é a pessoa que está ocultando seus bens na pessoa jurídica, então você vai desconsiderar a pessoa física. Você pula a pessoa física, né? Você tira a pessoa física ali e entra justamente na pessoa jurídica. Porque a pessoa está ocultando, pessoa física, todos os seus bens na pessoa jurídica que está atrás. Então, obviamente, você sabe que está com putaria, você não vai proteger a má-fé, né? Você não vai, na verdade, proteger aquilo que está errado, aquilo que está, na verdade, indevido. Retira, então, a proteção da pessoa física e invade a pessoa jurídica. Essa é a ideia da chamada desconsideração inversa. E a segunda espécie de desconsideração? A segunda espécie de desconsideração ela é chamada de desconsideração indireta. Então, nós temos a inversa e temos a indireta. O que é desconsideração indireta? Gente,
essa também acontece com grande periodicidade, com grande habitualidade. O que se perfaz? O seguinte, eu tenho uma empresa, tá certo? Minha empresa é a empresa A. Essa empresa A presta várias atividades, né? Atividades de natureza siderúrgica. Exemplo, né? Só que eu, né, tenho essa minha atividade e eu, obviamente, como tenho uma grande empresa, eu começo a quê? A terceirizar determinadas funções para uma empresa B, que também é minha, né? Eu tenho uma empresa B, então, em outras palavras, que presta serviço para a empresa A. Por essa empresa B, eu também faço relações com terceiros, pessoas físicas. Mas você não sabe. Essa minha empresa B, que serve de intermediação entre a pessoa física e a minha pessoa jurídica A, ela virou insolvente. Putaria, né? Por quê? Se ela está insolvente, não tem praticamente nada no nome dela, a pessoa física, ainda que entre com essa pessoa B, não vai ter como satisfazer seus créditos. Então, o que seria essa, na verdade, desconsideração indireta? Você sabe que ela é uma terceirizada da A? Sei. Se ela é terceirizada da A e ela está insolvente, desconsidera essa empresa B e a pessoa física pode invadir a empresa A, né? Invadir que eu falo, obviamente, satisfazer, buscar seus créditos naquela empresa A. Então, quando a gente fala de desconsideração indireta, estamos falando de empresas terceirizadas. Quando falamos de desconsideração inversa, né, estamos falando de pessoa física que oculta todos os seus bens na pessoa jurídica. Com base nisso, terminamos então o fenômeno, né, o estudo das pessoas jurídicas. No próximo bloco, começarei a falar com vocês, né, de domicílio e falarei também de bens. Até lá, deixo para todos, como sempre, um forte abraço, né, e também excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.